toda honra e toda glória seja dada a Jesus. Paz do Senhor novamente. Amém. Quem tem a paz, diga glória a Deus. Quem não tem, diga aleluia. Eita, Jesus vai te dar paz. É só para ver quem está ligado no trono, né? Fique atento. Queridos, estou muito feliz de estar aqui nessa noite, conhecendo mais uma parte deste povo que está se preparando para ser arrebatado. A alegria aumenta porque nós estamos em um culto com um tema muito forte que muito agrada a Deus: um congresso de oração. E quando tem muitos pensando em tanta coisa, Deus atirou como flecha no coração dos servos a voltar à igreja, cair na consciência de que a oração é o melhor remédio que Jesus receitou. Deus abençoe o pastor José Valdo de ter nos abrido a porta da oportunidade, da confiabilidade, para sermos o porta-voz aqui nessa noite, através da pessoa do pastor Davi, que nos indicou e está aqui conosco nessa noite também. Nós trouxemos também o jovem casal, o Alex, a sua namorada, fique à vontade, que Deus abençoe, sem ficar vermelho, viu, Alex? Queridos, abra sua Bíblia comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 12, e nós vamos ler a partir do verso de número 1. Atos 12, verso de número 1. Senhor, Quem achou, diga amém. Naquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos para alguns da igreja os maltratar e matar também a espada. Depois disso, o irmão Tiago, e vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era um dia de pães asmos. E havendo-o prendendo, o encerraram em uma prisão, entregando-o a um quarteto de soldados para que o guardasse, querendo lhe apresentar ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a Deus por ele. Quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, Pedro estava dormindo entre os soldados, ligado com cadeias e correntes, de diante da porta que o guardava na prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma grande luz na prisão, e tocando-lhe Pedro do lado, despertou-o, dizendo: levanta-te depressa. E caíram das suas mãos as cadeias. Disse-lhe mais um anjo: cinge-te, coloca as tuas sandálias. E ele assim o fez. E disse mais: lança nas costas a capa e me segue. E saindo ele da prisão, não sabia que era real o que estava acontecendo com o anjo, mas
uma visão. Quando passaram a primeira e a segunda porta, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual disse-lhes: abriu por si próprio, e tendo saído para fora, percorreram para a rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando em si, disse: agora eu sei, agora estou certo que verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que ele planejava para mim com os judeus. Grita bem alto comigo assim: tudo pode. Você não gritou nada, diga de novo: tudo pode. É para você gravar: tudo pode acontecer através da oração. Uma vez mais, tudo pode acontecer através da oração. Assenta glorificando a Jesus, que é bom. Mistura essas palmas com glória a Deus, aleluia. Abra a tua boca e vai glorificando, agradecendo, porque Ele te deu essa voz para isso, aleluia. Queridos, eu fui criado em um ambiente que, apesar de muito complicado, muito humilde, muito simples e com muita dificuldade em todos os aspectos, havia uma mulher que, em meio a tantas batalhas, aprendeu o caminho da oração. E acredite, não basta aprender o caminho da oração e não praticar. Não basta saber que a oração faz efeito e não experimentar. Porque no meio desse ambiente de muita dificuldade, pobreza, miséria, essa dona do nome de Dona Kelly, que é minha querida mãe, ela não deixava de orar. Nós somos criados em 4 irmãos. E todos nós fomos criados sem pai. Nossos pais se separaram. Eu ainda estava no ventre da minha mãe. Eu sou mais novo. E toda a vida nós fomos criados com muita dificuldade, longe dos pais, longe do pai. Mas a minha mãe aprendeu o caminho da oração. A minha mãe, eu não sei se aqui tem, ela aprendeu o caminho de buscar a Deus através da oração em Campoesa. Eu me lembro quando ainda de adolescente para jovem, desejando tudo que o mundo oferecia. E minha mãe chegava de um culto com a roupa ungida, com a fotografia cheia de óleo. Ela me dava uma garrafa de água para eu tomar, eu sem entender. Eu dizia: não, para com essa mulher, eu não preciso disso. Eu já sou filho de Deus, Deus já está comigo, sem entendimento. Que ela aprendeu o caminho da oração e que ela sabia que aquilo para mim fazia bem. Eu, com a minha falta de entendimento, com a minha ignorância ou com o meu orgulho, muitas das vezes não quis tomar, mas ela aprendeu o caminho da oração. O que ela fazia quando eu não tomava da água que ela me dava no copo, na garrafa? Ela virava no arroz e dizia: Jesus, liberta meus filhos. Ela não deixava a blusa manchada de óleo, que ela sabia que eu não ia usar. Então ela pegava a água ungida e jogava no tanque para lavar.
pedindo a Deus para libertar os seus filhos. Nessa data eu me lembro que o meu irmão mais velho saiu de casa muito cedo, casou. A minha irmã também conheceu um companheiro e foi embora de casa. Ficou eu e o meu irmão no meio. Pensa em dois jovens que precisavam da misericórdia de Deus. O meu irmão logo caiu no mundão. Escute, isso aí é edificante para sua vida. Criado em periferia, nós sempre gostamos de jogar bola. Nós ainda era daquela época que a gente podia jogar nas ruas, até 3-4 horas da manhã, de banho lá, né? Batendo campainhos deles, acendendo fogueira, queimando batata doce. Havia ainda essa oportunidade para a gente poder fazer isso. Era menos criminalidade, era mais paz, mais alegria. Só que tínhamos dois destinos. Ou seguiríamos uma carreira, ou logo víamos que o futebol não iria dar o retorno financeiro que a gente precisava. Por estar em periferia, tinha logo um prato do inimigo, como tem em todo lugar hoje. Vender drogas, usar drogas, colocar um cigarro na boca, fazer uma tatuagem no corpo, pintar o cabelo de outra cor e já achar que é a balachica. Nós caímos nessa profundeza de abismo, de usar drogas, de mexer com porcaria. E depois sempre da igreja fazendo campanha e oração. E acredite, quanto mais ela orava, quanto mais ela profetizava, pior nós ficávamos. Era uma luta constante, porque ela ia derramar as lágrimas perante o altar, e o mal que nos prendia, que não nos queria ver-nos libertos, aproximava cada vez mais para tentar nos destruir. Mas a minha mãe sabia o caminho da oração a Deus. E um certo dia ela olhou para mim, bem mais aprofundado no fundo do poço, e ela disse assim: olha, eu não vou morrer sem eu antes te ver na presença do meu Deus. Eu me lembro quando uma vez eu fui numa igreja com ela onde tem 70 homens no altar, 70 pastores. Não vou falar o nome aqui. E nessa igreja meu coração ardeu, porque eu vi 70 homens subir na igreja, no altar da igreja, de gravata, com livros. E ali cada um deles dava uma palavra, orava, fazia alguma coisa com os irmãos que aqui na igreja, todo mundo numa alegria imensa. E ali eu me peguei desejando ser um pastor. Eu comecei a perceber que aquele caminho era o caminho certo. Eu comecei a perceber que aquele caminho era o caminho que Deus queria que eu trilhasse. O meu coração começou a queimar. Por quê? Porque minha mãe insistia, perseverava e conhecia o caminho da oração. Um certo dia, Jesus cria um plano para a gente entrar na palavra e orar. Depois de eu quebrar muito a cara no mundão, parar sozinho, nada mais dava jeito para mim. Jesus me encontrou no meio da caminhada. Deus usou um vaso para dizer para mim: você só está vivo porque Deus tem um grande plano na sua vida, e Ele escuta uma mulher que não deixa de orar por você desde criança. Quando Jesus falou isso comigo, eu entendi que minha mãe tinha conhecido um caminho
dia, Deus fará coisa nova a todo dia. E eu comecei a abrir o meu coração, e dentro de 2 meses, no ambiente que eu estava, conhecendo Jesus, reacendeu a chama do meu coração de servir a Deus de verdade. Eu disse: se esse pregador que está me chamando para aceitar Jesus, se realmente Jesus está com ele, Deus está com ele, eu vou na frente e pegar minha vida para Jesus, mas ele vai ter que mudar toda a minha vida. Quando eu fui na frente, confesso que não muito querendo, por causa da vergonha, do que o povo ia pensar, Deus usou a boca do profeta para dizer: eu vou te levantar como profeta da minha palavra, vou te levar pelo mundo inteiro, ganhando almas e dizendo que eu salvo e te liberto. Jesus fez essa obra na minha vida. E logo quando eu aceitei Jesus, alguns meses depois, Deus me proporcionou a oportunidade de encontrar minha mamãe. E aonde foi, cara? No meu primeiro culto, dando testemunho. Alguém já está tomando posse, já está entendendo o que Deus vai fazer. Eu subi no altar com as pernas trêmulas, gaguejando, e comecei a falar todo o projeto e trajeto que Deus tinha trilhado para me achar. E eu apontei para a dona Kelly e disse assim: um dos fatores principais de eu estar aqui hoje, estar vivo, é que a dona Kelly conhecia o caminho da oração. Ela me chamou no final do culto, chamou o pastor que havia me chamado e disse assim: agora eu já posso morrer, porque eu vi todas as promessas de Deus cumprir na minha casa. Escute o que eu vou dizer. Deus tem milagres na sua casa. A irmã do meu posso falou aleluia. Deus tem milagres para a sua família. Deus tem milagres para a sua empresa. Deus vai fazer uma reviravolta na sua vida que nem mesmo você vai entender. Sabe por quê? Porque a igreja que ora, Satanás pode até lutar, mas ele não pode parar a igreja que ora. Jesus transformou a minha vida, tem me dado graça, tem cumprido o que me prometeu desde quando começou a falar comigo. Porque alguém comprou a minha Bíblia do mundo espiritual e disse: Deus, eu não vou morrer e não vou desistir enquanto eu não ver esse milagre concretizado. Vou repetir a frase e começa a pregar: tudo pode ser mudado através de uma oração sincera. Olha o que está acontecendo aqui. A Bíblia diz que após o dia de Pentecostes, depois daquela saravada de glória e manifestação do Espírito Santo sobre a igreja, a Bíblia diz que estavam reunidos num recinto como esse, gente aguardando
almoçar, almoce em Jerusalém. Se for tomar café, tome café em Jerusalém. Se for para descansar um leve cochilo, cochile em Jerusalém. Por quê? Porque vocês estando em Jerusalém, é lá que o Pai vai cumprir a promessa que vocês tanto desejam. Agora, para a gente ter um maior entendimento desse texto, a gente precisa entender o significado da
Diga bem alto, centro da adoração. Você não disse nada, diga lugar de adoração. Escute o que eu vou dizer. O diabo quer te tirar da adoração. Ah, como eu odeio Abraão. O pior pesadelo de Satanás é ver alguém em paz e no lugar certo da adoração. Ele tinha todo esse privilégio. Quando a gente faz uma conjunção do que Isaías está dizendo, do que Ezequiel está dizendo, a gente fala para cá, ele era o maior privilegiado do céu abaixo de Deus. Porque nele estavam todas as pérolas. Quando deixavam de olhar para o cordeiro do trono, olhavam para a estrela resplandecente que estava com ele. Era pura glória. Era louvor eternamente. Deus não contava com mais nada a não ser com o som que saía quando ele ainda era um anjo de luz. Mas por orgulho, por não se contentar com um lugar, por não querer permanecer na paz, por querer atravessar a faixa de graça da adoração e ser maior do que Deus, de anjo virou demônio dos infernos. E por que será que aumenta a raiva dele? Primeiro, porque Deus te criou com as próprias mãos. Sabe, glória a Deus? Deus fez com perfeição. Pegou, olhou. Esse aqui não, cabelo pra cá, esse aqui fala muito, esse aqui fala pouco. Eu vou fazer a nossa imagem. Deus colocou todo carinho, toda atenção, todo o tempo gastado, projetou um negócio com muita expectativa. Olha pra cá que eu estou falando de você. Deus fez tudo com maior expectativa, acreditando, ele vai me dar um pouco de trabalho, ela vai me dar um pouco de trabalho, ele vai demorar a entender para que ele nasceu, ela vai ficar às vezes no culto sem entender para que está lá, mas mesmo assim, vai entender, vai chegar a hora que vai entender que nasceu para adorar e bendizer o meu santo nome. E Jesus disse: fique em Jerusalém, não saia da adoração por nada. E aí a pergunta de alguém aqui hoje é: pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando? Continue em Jerusalém sem entender. Pastor, mas o senhor não sabe a tragédia que aconteceu comigo. Continue, mesmo sem entender, no centro da adoração a Deus. Pastor, você não tem noção do tanto de falhas que eu tenho. Se ele se importasse com isso, ele não teria te deixado amanhecer com vida hoje, acredite. Se ele se importasse com o tanto de falhas teu, acredite, você não seria alguém apontado no está aqui. Melhor, você não teria nem nascido. Ele sabe exatamente todas as falhas que você tem, até mais do que você. Ele sabe que você seria chato. Ele sabe que às vezes você se torna insuportável. Ele sabe que às vezes você fala demais, fala pelas culatas, de tão nervosa que está. Ele sabe exatamente o cronômetro da sua força e da sua fraqueza, mas ele não olhou isso. Ele olhou que mesmo em toda a tempestade que você vem vivendo, você está aqui nessa noite
Enquanto eles assim estavam com o coração e com expectativa de que Deus ia fazer algo ali, sacudir aquela casa, diz a Bíblia, e veio um vento impetuoso e invadiu toda a casa. Oh, glória! Fala com o Senhor, você acredita que isso pode acontecer aqui hoje? Olha para alguém que está ao seu lado, aponta alguém e fala assim, ó, se o seu coração tiver com expectativa, Deus vai surpreender essa casa nessa noite. Só quem recebe o vento de Deus levanta a mão, abre a boca e dá um grito de glória, pelo amor de Jesus. Esse vento mudou a história da igreja. Esse vento mudou a trajetória de vidas. Esse vento deu um novo destino para a igreja do Senhor. Porque diz a Bíblia que a promessa vai começar a se cumprir. Porque naquele dia, olha para cá, se não sair, glória a Deus, meu sapato vai voar, olha para cá. Até aquele dia, o Espírito Santo só descia em reis, juízes e profetas. Usava, revelava, falava e ia embora novamente. A igreja continuava vazia. A igreja continuava com uma brecha para ser preenchida. A igreja continuava sedenta por algo que não podia obter, guardar para si, viver com aquilo. Mas aquele dia, aquele vento mudou. Quem não podia ter, agarrou até o dia de hoje. O Espírito Santo assoprou sobre toda a casa. Diz a Bíblia que uma das provas que aquele vento via de Deus, que a igreja tinha tomado posse, é que esse vento vai trazer efeitos. Qual, pastor? E foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo, oh glória, que o Espírito Santo dava a cada um conforme entendia e percebia que havia um vento diferente naquela casa. Escute o que eu vou dizer aqui, somente 120 foram cheios naquele dia. Quantos? A igreja está aqui somente? Por quê? Deus faz acepção de pessoas?
encheu 120. Encheu quantos? Os outros se endemoniaram. É isso mesmo. Ficaram cheios de raiva, cheios de ódio. Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque um foi cheio e o outro não. Um estava sendo abençoado, revestido, chorando, falando em línguas, e o outro estava mais perdido do que cego no tiroteio. E aí
cantar